Bom, pessoal, então esse aqui é o monstrinho que a gente quer mostrar para vocês hoje. O que existe aqui de alteração? A pessoa que está usando aqui, o pesquisador que está usando essa parte, né, ele alterou o horizonte A colocando esse pedrisco, né? Nós vamos depois mostrar eles em cima daquele saco branco, tá? Para vocês verem o contraste do material. Ó, o material foi coletado em outro ponto aqui. Então tem alguma coisa acima dessa camada. A próxima camada ou horizonte, vejam o que acontece aqui, né? Algumas pessoas poderiam dizer, não, mas isso aqui é a rocha de origem. Não. Então a gente quer mostrar para vocês algo que é bem difícil de quebrar com a faca, né? Então esse material endurecido na forma de nódulos, né? Nódulos avermelhados que se a gente pressionar bastante aqui, né? Alguns se quebram, mas muitos deles não se quebram. Então esse nódulo, né, revestido de um material escuro, que pode ser manganês, material avermelhado, que é ferro, isso aqui é a famosa petroplintita, tá? Então esses nódulos de petroplintita fazem com que a gente tenha um horizonte plíntico, tá? E vejam que esse horizonte, ele ocupa, né, até aproximadamente essa região aqui, tá? Então eu tenho uma espessura aí de quase, né, 40, 50 centímetros, e isso aqui ocupa em volume de solo uma área bastante expressiva. Vocês vejam que solo, terra mais solta, formando estrutura, é mínimo. Então, quando um horizonte forma uma laje contínua, a gente costuma chamar esse de horizonte F. O horizonte F não tem obrigatoriamente uma posição para aparecer, mas aqui esse horizonte F está bem na superfície. E é interessante a gente contar para vocês por que será que isso aconteceu, entendendo um pouco, né, do que vem abaixo. Porque aí eu vou poder falar do material de origem e vou poder falar, né, voltar na vegetação possível que existiu aqui antes dessa área ser alterada pelo homem. Abaixo desse horizonte F, nós temos uma camada que começa a voltar a formar estrutura, mas ela aparece aqui, né, com alguns pontos, né, de uma coloração acinzentada. Essa coloração acinzentada, ela está falando o que para a gente, né? Principalmente essa parte aqui. Se você quiser dar um zoom, vamos ver como que eu não atrapalho, né? E tem pontos aqui acinzentados, né, que estão dizendo que a água chega até essa parte, mas é claro que não nesta, e ela pode ficar, né, sem facilidade para sair, né, do perfil, e o ferro aqui está se reduzindo. Então a gente tem aqui também uma tentativa de formação de um horizonte B, né, nessa espessura, até essa parte aqui onde nós vamos encontrar, né, vou mostrar para vocês o material que sai daqui, né, o material que nós conhecemos já, né, que são, né, seixos rolados de quartzo, tá? Então, aqui é como se eu tivesse um horizonte B pouquíssimo desenvolvido, quase em transição para C, e aqui eu tenho fragmentos de um horizonte C. Mas olha que interessante que vocês veem depois dessa camada de seixo rolado, que eu vou dizer quem é que está trazendo esse seixo e por que ele tem a borda arredondada, né? A última camada que está aqui embaixo, né, ela é uma camada que vejam como a faca penetra, né, e fica, né? É uma camada que está, né, formando, né, uma massa, né, uma massa que se deforma completamente. Por quê? Porque isso aqui não está tendo facilidade de formar estrutura, mas, né, vermelha, mostrando que parece que ela, né, não tem nada a ver com o restante. Por que essa camada é tão vermelha e a camada acima é tão clara, né? Provavelmente parte do ferro que estava aqui, né, ele migrou para essa camada ou ele veio com um material de origem. Então é um solo que foi formado por sedimentos que se depositaram aqui em épocas geológicas diferentes. Esse material aqui, o material pobre em ferro, vejam pela coloração, e o material de baixo, um material mais enriquecido em ferro e muito mais fino, como nós vamos ver quando a gente texturar esse material. Então vocês estão vendo, né? Se tem uma camada de petroplintita, imagina que tipo de vegetação que vai conseguir atravessar essa camada aqui. Então é bem fácil vocês examinarem, né, ou inferirem sobre o tipo de vegetação que vai se desenvolver aqui. Não é possível que seja uma vegetação muito exuberante.
ela vai ter dificuldade de penetrar as raízes. Aqui tem uma camada que tem uma reserva de umidade e de nutrientes que pode ser bem melhor do que daqui, porque aqui o material é muito grosseiro, e depois eu volto a ter uma camada mais pobre e de seixos arredondados de quartzo, então é uma camada grosseira, né, que provavelmente, né, deixa a água passar e ela volta a ficar mais represada um pouco mais lá para baixo, tá? Lembrando que lá embaixo não houve a redução completa desse material. Então, a gente tem aqui, gente, pelo relevo, deveríamos ter um solo mais evoluído. Mas é um solo que nós não estamos vendo um horizonte B profundo, um horizonte B que tenha definido uma estrutura, né? Embora esse material esteja, né? Vamos imaginar aqui, ó, ele está úmido, né? E ele se rompe, né? Em blocos subangulares, né? Há também estrutura granular, né? Esses torrões pequenos aqui, que se isso aqui tivesse mais seco, isso aqui rompia, né? Quebrava como um latossolo, tá? Então esse solo tem, né, dúvidas quanto à evolução, é como se ele não tivesse, né, certeza da evolução, porque ele tem um material muito resistente a intemperismo, o outro material que se ele já se intemperizou, a gente não encontra fragmentos dele aqui, o material que está perdendo ferro nessa camada aqui, um material que não teve ferro aqui, e um sedimento lá embaixo que a gente não vê nenhum indício de raízes tentando chegar até aquela parte, tá? Então, por ter dois materiais de origem diferente, esses seixos de quartzo e aquele sedimento compactado lá, né, nós temos evidências de um solo que, exatamente por isso o nome, né, do mecanismo. O solo ainda está em transformação. Existem duas transformações ocorrendo aqui. A transformação desse sedimento aqui, grosseiro, e do sedimento fino, que ela está muito lenta, e a transformação desse ferro daqui, que ele estava sendo lavado no perfil e ele segregou, né, com a saída da água e formou os nódulos de petroplintita. Chega.